A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adeuci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 8 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título O Ministério de Evangelista. Texto áureo. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 8, o ministério de evangelista. O evangelista é a grande dádiva de Cristo para a sua igreja. O Espírito Santo, ele tem capacitado especialmente homens para proclamar o evangelho, para contribuir com o fortalecimento e a edificação do corpo de Cristo. Isto não significa que os outros cristãos estão desobrigados de propagar o evangelho, de contribuir com a evangelização, porque todo cristão nascido de novo, ele tem esta responsabilidade. Ele recebe a incumbência de propagar o reino de Deus, de propagar o reino de Deus na terra e contribuir com a evangelização, porque Cristo, ele continua levantando obreiros para a sua seara. Vamos avançar na nossa lição para o primeiro tópico, que nos diz: Jesus envia os 70. Primeiro ponto. São poucos os que anunciam. Jesus, ele tem paixão pelas almas. Nós podemos ver que quando Jesus ele esteve na terra, nós vemos a proclamação de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, a Bíblia nos afirmando acerca das palavras de Jesus, que diz: o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Nós vemos Jesus, ele dando aqui o pontapé inicial na evangelização do mundo, despertando os cristãos, dando aqui uma indicação de que o evangelho, ele precisaria ser proclamado no mundo inteiro. Jesus então envia 70 discípulos, e nós vemos aqui uma declaração importante de Jesus, quando ele diz: grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Na verdade, Jesus estava aqui fazendo uma afirmativa para que os discípulos pudessem sentir a necessidade de ir pregar o evangelho por todos os cantos. Quando Jesus ele diz grande é a seara, nós podemos ver algo muito importante que serve para nós em nossos tempos. Nós estamos vivendo a era pós-moderna, o século 21. E nós vemos, amados, que ainda hoje nós temos esta responsabilidade de pregar o evangelho. Certa vez eu estava em uma reunião de obreiro e o preletor, ele disse que hoje não é mais como nos tempos primitivos, porque hoje a seara é pequena e os obreiros são muitos. Mas tem alguma verdade nisso? Se nós olharmos a igreja somente entre quatro paredes, nós vamos ver, amados, muitos obreiros. As igrejas estão cheias de obreiros, os púlpitos estão repletos de obreiros disputando cadeira. Mas quando nós vamos olhar no contexto mundial, nós vemos que a tarefa de pregar o evangelho, ela continua da mesma forma em que Cristo, ele deixou. Ele disse: a seara é grande e os obreiros são poucos. Em nossos dias, nós podemos ver que a seara continua verdadeiramente grande e os obreiros são poucos. Por quê? Nós sabemos que tem muitos obreiros aglomerados em determinados lugares, mas existem muitas tribos, nações, línguas que precisam ainda de um arauto para pregar a palavra do Senhor.
Quando Jesus enviou os 70, ele enviou com uma missão: pregar o evangelho, falar não de si mesmo, mas falar de Cristo. Pregar uma mensagem, não uma mensagem egocêntrica que exalta o homem, que fala do homem, mas uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo ele está no centro da evangelização. Ao longo dos séculos, muitos obreiros têm se levantado, muitos até mesmo têm propagado o evangelho, mas a realidade é que muitos têm procurado pregar a si mesmo, pregar uma mensagem própria e não uma mensagem de Cristo. E aqui nós podemos ver que o obreiro que age desta forma, ele não é um obreiro qualificado, ele não é um obreiro que está credenciado por Cristo para propagar a palavra do Senhor. Porque o verdadeiro evangelista, amados, ele não propaga a sua própria mensagem. Ele procura pregar a Cristo, e Cristo ele procura os verdadeiros obreiros que possa pregar uma mensagem cristocêntrica, que vai na seara pregar a Cristo. Cristo continua ainda chamando obreiros para a sua seara. Vamos para o segundo ponto. Enviados para o meio dos lobos. Quando Jesus ele enviou os discípulos, nós vemos aqui uma declaração que Jesus ele fez. Ele disse: eu envio como cordeiro para o meio dos lobos. Nós vimos que essa declaração, amados, diz respeito a uma metáfora dos lobos com os cordeiros. E primeiramente nós precisamos entender quais são as características dos lobos. Os lobos são animais predadores, são animais sagazes que trabalham em bandos, formando as alcateias. E essas alcateias, amados, formam grandes quantidades de lobos que são sagazes, são extremamente predadores, são animais resistentes. E esses animais, eles trabalham para capturar a sua presa. Eles, quando perseguem uma presa, ele anda vários dias em procura daquela presa, matando no cansaço. Isto, Jesus estava dando indicação que na seara haveria oposição, que na seara haveria rejeição, que na seara haveria ameaças de mortes. E na verdade, nós podemos ver que ao longo dos séculos, muitos obreiros que foram pregar o evangelho tiveram perseguição, sofreram rejeição, e muitos foram mortos, tombaram no campo de batalha. Nos últimos tempos, as últimas décadas, nós podemos ver que muitos obreiros foram mortos, muitos cristãos foram mortos no campo de batalha. Vemos, amado, que nos tempos atuais nós enfrentamos muitos problemas de rejeição acerca da propagação do evangelho em países socialistas, países comunistas, países anticristãos e até mesmo os países muçulmanos. Então nós podemos ver que os verdadeiros cristãos, eles vêm sofrendo perseguição, eles vêm sofrendo ameaças e muitos tombando. Então eles, na verdade, são enviados como verdadeiro cordeiro para o meio dos lobos. Vamos para o terceiro ponto. Os sinais e maravilhas confirmam as palavras. Veja só, amados, quando Jesus ele enviou os discípulos, ele fez essas declarações em que o enviaria como cordeiro para o meio dos lobos. E Jesus então faz uma advertência: sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. A pomba é um animal dócil, um animal que não tem maldade, e este é o sentimento daquele que propaga o evangelho de Cristo, que tem o caráter de Cristo.
Mas quando Jesus diz para ser prudente como a serpente, nós vemos que a serpente, ele não é um animal que visa atacar, mas é um animal que tem também um instinto de defesa. E quando Jesus ele diz, olha, eu envio como cordeiro para o meio dos lobos, sede simples como as pombas e prudente como as serpentes, nós podemos ver aqui no retorno dos discípulos, quando eles voltaram alegres, eles disseram, Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Jesus então diz para eles, eu vos dei autoridade para pisar na serpente, nos escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Mas não alegre somente porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos no céu. Veja, meus amados, nós vemos aqui que os discípulos, eles receberam a autoridade do nome do Senhor. Eles receberam o poder do nome de Jesus, poder do sangue de Jesus, poder do Espírito Santo e ainda tem o poder da oração e o poder da consagração. Baseado, amado, nestes poderes que estão à disposição daquele que propaga o Evangelho, nós vemos que eles estão munidos de autoridade para combater toda ameaça, para combater todo ataque das trevas e ser vencedores. Foi neste sentimento que Jesus ele enviou os discípulos para que eles pudessem pregar o Evangelho. É neste sentimento que nós em nossos dias também devemos ter para propagar o reino de Deus aqui na terra. Vamos então, amados, para o segundo tópico, a grande comissão. Ponto 1, o alcance da grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão, amados, significa o apelo de Cristo para pregarmos o Evangelho, independente da circunstância, para irmos pelos campos pregando o Evangelho, não olhando para as dificuldades, indo com uma mensagem salvífica e suportar até as últimas consequências. Jesus, quando ele ressuscitou, Jesus ele elaborou a grande comissão que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15, quando Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós vemos também Mateus registrando as palavras de Jesus no capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus ele fala as palavras de Jesus dizendo, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos 3 recomendações de Jesus. Primeiro, pregar o Evangelho. E isso, amado, nós temos feito, a igreja tem feito em todos os tempos. É verdade que nós poderíamos ter feito mais e podemos também fazer mais. Precisamos despertar porque muitos cristãos e igrejas ainda estão acomodados e podemos sair pelos campos, sair pelos valados, propagando a mensagem de salvação. Vemos também a recomendação de Cristo em Mateus, que além de pregar o Evangelho, deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Temos feito discípulo, mas estamos muito aquém. Muitas vidas têm reconciliado com Cristo, mas não têm suportado. Por quê? Temos falhado na missão de fazer discípulo. Mas é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós despertarmos e procurarmos cumprir a grande missão nesta comissão. Vemos também que Jesus recomenda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Neste sentido, nós precisamos ver que esta grande comissão, ela representa algo extraordinário que nos impulsiona e nos desperta a pregar o Evangelho. E foi movido por esse entusiasmo que o apóstolo Paulo, ele se dispôs a pregar o Evangelho independente da circunstância. Pregou o Evangelho mesmo em açoites, em prisões, em naufrágios, mas ele pôde dizer: para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vemos, amado, que o entusiasmo para pregar o Evangelho deixa pessoas tão entusiasmadas que pode até mesmo deixar todas as coisas para trás, conforme a recomendação bíblica. Aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Muitas pessoas têm deixado a sua nação, a sua pátria, têm deixado até mesmo os seus bens para ir pelo mundo para pregar o Evangelho. Muitos têm abraçado esse compromisso, esta comissão, e têm ido pelo mundo afora pregando o Evangelho. E nós, em nosso tempo, na época contemporânea, também precisamos despertarmos, como muitos homens no passado o fizeram. Nós podemos ver que John Knox, ele foi um reformador na Escócia, e ele chegou a orar dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, ou então eu morro. Nós podemos ver Henrique Martin, ele pregando na Índia, ajoelhou em uma praia e disse: Senhor, aqui eu quero ser gasto por Deus. Veja só, estava disposto a entregar até mesmo o seu corpo. Ele estava entregando tudo a Deus, até mesmo a sua condição física. Nós vemos também Matthew Henry, ele dizendo: eu tenho mais gozo de ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro ou de prata para mim mesmo. É este sentimento que move, é este sentimento que entusiasma, é este sentimento que leva as pessoas a deixar a sua pátria, deixar a sua terra para ir pelo mundo para pregar o Evangelho. Vamos para o segundo ponto. O mundo está dividido em dois grupos. Veja só, meus amados, nós podemos ver que o mundo, ele pode ser classificado de diversas maneiras. Nós podemos ver que pode ser classificado no sentido socioeconômico, em que vemos a pirâmide de estratificação social, que define as classes sociais baseado na economia: classe alta, média baixa. Classe baixa é aqueles que estão na base da pobreza. Podemos ver que o mundo pode ser classificado através do sexo, pode ser classificado através da nacionalidade. Mas Deus, quando olha do céu para a terra, só vê dois grupos de pessoas. Ele vê salvo e vê os perdidos. E Jesus preocupa tanto com os salvos, como preocupa também com os perdidos. Você pode me perguntar: mas Jesus preocupa com os perdidos? Sim, ele preocupou tanto com os perdidos que veio e deu a sua própria vida para alcançar os perdidos. Mas Jesus continua ainda preocupando com os perdidos. E os perdidos, amados, precisa ser alcançado por Cristo, precisa ser alcançado pelo Evangelho. As almas estão morrendo, as almas estão marchando para o inferno e elas precisam ser resgatadas. Elas marcham para o inferno e vão ficar lá. Quanto tempo vão ficar lá? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos? Não. 1000 anos? 1 milhão de anos? Não. Eternamente. E o pior, que essas almas pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso tio, o nosso sobrinho, pode ser o nosso professor, pode ser o nosso colega,
pode ser o nosso vizinho, pode ser o nosso patrão. E nós precisamos buscar essas almas, precisamos começar perto de nós. Muitos não têm oportunidade de ir para longe, mas pode fazer a obra do Senhor perto, na sua própria cidade, na sua própria rua, na sua vizinhança. Nós não podemos ficar acomodado, precisamos atender o ide de Jesus, precisamos cumprir a missão de pregar o Evangelho, porque o futuro da humanidade, no que diz respeito à vida eterna, vai ter que passar pela mensagem do Evangelho. E neste sentido, amados, nós sabemos que Jesus tem uma grande missão para todo cristão. Vamos para o terceiro ponto, a grande comissão hoje. Amados, nós podemos ver que a comissão de Jesus, ela continua inacabada. Nós ainda temos um grande compromisso com Deus. O mundo hoje está apenas com 1/3 da humanidade formada por cristãos. Cerca de aproximadamente 2/3 ainda não conhece o Evangelho. Vemos aí o grande desafio, vemos aí, amados, o grande compromisso que a igreja tem de levantar obreiros, de ficar na retaguarda, dando suporte para que os obreiros eles possam ir pregar o Evangelho, não somente nas nossas cidades, mas também em outras cidades ou em outros países. Nós vemos, amados, que neste sentido, nós vemos que existe em alguns continentes, como por exemplo o continente europeu, uma grande decadência acerca do Evangelho. E isto é um tempo de perda. A Europa, que foi o berço da reforma protestante, hoje ela está muito aquém daquele avivamento que houve no passado. A Europa hoje está em decadência, anda a passos lentos. Em alguns países já não há mais o entusiasmo cristão, já não há mais o fervor espiritual. Muitos países, o cristianismo, ele já não tem mais fervor. Nós vemos, amados, países como, por exemplo, a Alemanha. Hoje existem muitas igrejas fechadas. As estatísticas mostram aqui que 340 igrejas estão fechadas. Nós vemos o Portugal, cerca de 500 igrejas já fecharam as portas. O pior, aquelas que estão com portas abertas estão com 5, com 8, com 10, 12 cristãos apenas. Então nós vemos um cristianismo em decadência, precisando de um reavivamento. Nós vemos, por exemplo, a Holanda, a Alemanha, França, que foram países que tiveram grande influência no Evangelho. Nós vemos o cristianismo indiferente, um cristianismo vazio, um cristianismo onde Cristo não opera, porque não dão lugar ao Espírito Santo. Esta é a condição da Europa, levando em conta também que existe, por exemplo, muitos lugares onde as igrejas estão fechando as portas para dar lugar a bares, para dar lugar a biblioteca, casa de show e até mesmo em mesquitas. Neste sentido, nós podemos ver o crescimento dos muçulmanos na Europa. O Evangelho precisa ser avivado, precisa ser aplicado de forma eficaz para que possa haver um reavivamento na Europa. Vemos também, amados, em muitos outros lugares, como, por exemplo, nas Américas, ainda falta um fervor espiritual. Nós já tivemos um fervor maior, tanto nas Américas como aqui no Brasil também, na América Latina. Falta um fervor espiritual mais eficaz. E aqui nós precisamos despertar para os últimos dias, despertar
porque os últimos tempos têm chegado e nós precisamos cumprir a missão de pregar o Evangelho. Nós precisamos fazer com que o Evangelho possa influenciar pessoas, o Evangelho possa transformar vidas, fazendo delas cidadãs do reino de Deus. Vamos para o terceiro tópico, o dom ministerial de evangelista. O dom ministerial de evangelista, amados, é uma dádiva de Cristo para a igreja. Então nós podemos ver, amados, que na igreja todas as pessoas têm liberdade para propagar o evangelho, mas Cristo levanta pessoas especialmente para esta finalidade. Então, o que é o evangelista? O evangelista, amados, é aquele que é chamado para pregar o evangelho, é aquele que tem paixão pelas almas. O evangelista, amado, deriva do verbo euangelizo, que significa transmitir boas novas, transmitir notícias novas, notícias alvissareiras. Foi neste entusiasmo que nós podemos ver Cristo quando ele veio aqui na terra. Ele veio para evangelizar, amado, os pobres. Jesus na Galileia, ele propaga o evangelho de forma plena. Vemos que Jesus, conforme descreve Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus evangelizava a Galileia e Jesus então propagou dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Foi assim que o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho e disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos para o segundo ponto, o papel do evangelista. Qual o papel do evangelista, amados? O evangelista, ele é pregador de boas novas, ele é pregador da salvação. E nós vemos que através da mensagem evangelística, salvífica, cristocêntrica, que as almas são conduzidas a Cristo. O evangelista, amados, ele é um ganhador de almas, ele é um formador de núcleos de cristão, que são as igrejas. Mas o evangelista, ele não é apacentador. O apacentador é o pastor, que é o tema da próxima lição. Mas o evangelista, ele tem a missão de ganhar almas e passar essas almas para a liderança do pastor. Porque é o pastor que vai instruir, que vai ensinar, que vai formar o verdadeiro caráter espiritual, para que aqueles cristãos novos convertidos se tornem cidadãos do céu e ele possa conduzir aqueles cristãos até o dia do arrebatamento da igreja. Então nós vemos, amado, que foi assim que o apóstolo Paulo também viu essa situação em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 6, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus, ele deu o crescimento. Então nós vemos que o evangelista, ele é um homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo, para pregar o evangelho, para trazer uma mensagem salvífica para aqueles que estão perdidos. Vamos para o terceiro ponto, a finalidade do ministério do evangelista. Qual a finalidade do ministério do evangelista, amados? Preparar o cristão para um viver espiritual santo. Ele tem uma importância no corpo de Cristo, mas o evangelista, a finalidade do evangelista, amado, é ter uma vida sensível na presença do Senhor, sensível à voz do Espírito Santo. Nós vemos o testemunho de Filipe, que foi um dos 6 diáconos da igreja primitiva. Ele se tornou um grande evangelista em Samaria.
Nós vemos que o evangelista, ele tem a responsabilidade de pregar para multidões, como fez Filipe em Samaria. Milagres aconteceram, mas nós vemos, amados, que o verdadeiro evangelista, ele está pronto para ouvir a voz de Deus, para pregar a multidões ou pregar apenas para uma pessoa. Foi isso que aconteceu com Filipe, quando o anjo disse para Filipe: desce para a banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza está deserto. E Filipe foi, sem saber qual a motivação, o que aconteceria. E quando Filipe está naquela estrada, vem o eunuco de Candace, que tinha ido a Jerusalém adorar, estava voltando para o reino de Candace. E ele então vinha lendo o livro do profeta Isaías, e a parte que ele lia era o capítulo 53, que dizia: como ovelha foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E ele passa na sua carruagem, o Espírito Santo fala para Filipe: aproxima-te do carro. Filipe, ele chega ao carro, e aí Filipe pergunta para ele: entende o que lê? Ele disse: como eu entenderei se ninguém me explicar? Sobe no carro. Filipe então subiu no carro, assentou ao lado do eunuco e começou a falar as escrituras, anunciar a Cristo. E ele entendeu bem aquela mensagem, que chegou a um lugar onde tinha água. E ele então disse: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? É lícito se tu crê. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele foi batizado, amados. A história nos mostra que aquele eunuco se tornou um grande evangelista na Etiópia. É assim que o evangelho ele é propagado. Por isso, fazer discípulo é uma missão de fazer novos mensageiros. Fazer discípulo é uma missão, amado, de fazer seguidores autênticos que parecem com Cristo, para servir a Cristo de verdade. Mas aqui eu aprendo, amados, uma coisa importante. Quando Filipe terminou de cumprir a sua missão, Filipe estava num lugar desértico. Eu não sei que hora que era, mas uma coisa nós podemos ver: o Espírito Santo arrebatou Filipe e colocou Filipe na cidade de Azoto. Depois de pregarmos o evangelho, nós podemos ter certeza que o Senhor, ele vai cuidar de nós. É assim, amados, que é o sentimento daquele que prega o evangelho, daquele que faz a obra do Senhor, que proclama o reino de Deus. Pode ter certeza que Deus não somente cuidará, mas Deus também concederá grande recompensa na eternidade. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.